Oi, pessoal, tudo bom? Então, vamos aqui falar rapidinho sobre as infecções sexualmente transmissíveis, tá? Então, assim, antigamente, a gente usava esse termo aqui DST, ou seja, doenças sexualmente transmissíveis. Mas, agora, a gente se usa, né, essa terminologia IST, ou seja, infecções sexualmente transmissíveis. Por que que mudou? Porque, gente, não necessariamente, tá? Para que uma pessoa possa transmitir uma dessas infecções, necessariamente ele tem que estar doente, ou seja, não necessariamente, tá? Ele precisa estar com sintomas, apresentando sinais da doença. A grande maioria das pessoas acaba sendo assintomática, ou seja, não tem qualquer sinal da doença e daí acaba transmitindo, né? Então, a terminologia infecções sexualmente transmissíveis passou a ser adotada em substituição à expressão doença sexualmente transmissível, porque destaca a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma infecção, mesmo sem sinais e sintomas, tá? Então, estar doente é diferente de estar infectado. Então, muita gente está infectado e não tem qualquer sinal da doença, ok? Então, o que que são as ISTs, né? As ISTs, elas são causadas, né, por vírus, bactérias ou outros micro-organismos cuja principal via de transmissão é o ato sexual. Então, acometem principalmente o órgão genital, mas pode surgir também em outra parte do corpo, exemplo, palma das mãos, olhos, língua, tá? Então, existe a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma infecção mesmo sem sinais e sintomas. Daí, pessoal, o cuidado, né, de fazer o uso do preservativo, ou seja, da camisinha. Somente a camisinha é capaz de impedir que você possa adquirir, né, a maioria dessas infecções sexualmente transmissíveis. Então, pessoal, mais de 1 milhão de pessoas adquirem uma IST diariamente. Estima-se que 500 milhões adquirem uma das ISTs curáveis a cada ano. E distúrbios emocionais, doença inflamatória pélvica, infertilidade, lesões fetais, câncer, aumento do risco de transmissão do HIV, são exemplos de sinais, né, de sintomas que uma pessoa contaminada com uma IST pode manifestar. Então, a gente tem aqui a situação, né? Pessoas com ISTs. O que que é uma pessoa sintomática? É uma pessoa, né, que está manifestando alguma clínica, algum sinal da doença. Mas tem pessoas que são assintomáticas. Então, essas pessoas assintomáticas, geralmente, elas não tendem a buscar qualquer tipo de atendimento. Já se a pessoa manifesta um sintoma, né, pessoal, o esperado é que ela busque um atendimento para que ela possa ter um diagnóstico adequado, um tratamento correto, um tratamento completo até que ela possa ficar curada. Então, o agente, digamos assim, causador, né, dessas infecções, tem mais de 30 agentes etiológicos, estão aí entre vírus, bactérias, fungos e protozoários, tá? Então, elas provocam síndromes, úlceras genitais, corrimento na uretra, corrimento vaginal e doença inflamatória pélvica, tá? Ou seja, doença lá da região do colo uterino. E síndromes está associado ao fato de que algumas infecções, elas afetam diferentes órgãos e diferentes tecidos do nosso corpo. Por isso que a gente usa esse termo de síndrome. Então, pode ser causada, né, por vírus, bactérias e outros micro-organismos. Principal forma de transmissão, sexo sem proteção com uma pessoa infectada. Podem ser transmitidas, né, através da gestação, durante a gestação ou durante a amamentação. Menos comum por meio não sexual. O tratamento melhora a qualidade de vida e interrompe a cadeia de transmissão dessas infecções, tá? Então, é necessário, né, que ocorra o atendimento, caso o indivíduo manifeste algum sinal, algum sintoma, para que então seja feito um diagnóstico correto, um tratamento, tá? E isso tudo pode ser feito nas unidades básicas de saúde do SUS. Então, com relação aos sintomas,
frequentemente não causam, né, quaisquer sinais ou sintomas. Desta forma, é comum estar infectado e não saber. Então, alguns sintomas típicos dessas infecções: secreções anormais do pênis ou da vagina, coceira ou irritação geral, sensação de queimação ao urinar, sangramento incomum não associado à menstruação, dor e inchaço nos testículos, irritação cutânea ou feridas nos genitais ou em volta deles, tá? Então, aqui, doenças essencialmente transmitidas, né, pessoal, por contágio sexual. Ou seja, você só vai adquirir qualquer uma dessas infecções aqui se você tiver relações sexuais sem o uso de preservativo. Sífilis, gonorreia, cancro mole e linfogranuloma venéreo são exemplos de infecções que você somente vai adquirir pelo contato sexual sem o uso de preservativo, tá? Então, doenças frequentemente transmitidas por contágio sexual, ou seja, você pode adquirir por contato sexual ou não, tá? Então, inflamação da uretra causada por vírus, porque tá aqui uretrite não gonocócica, ou seja, não é bacteriana, herpes simples genital, condiloma acuminado, que é o que a gente conhece como HPV, candidíase genital, hepatite B e AIDS. Então, são exemplos, né, pessoal, de infecções que você pode adquirir tanto por contato sexual sem uso de preservativo, como também, por exemplo, através de transfusões de sangue, no caso aí o sangue estando contaminado, ou por algumas situações, né, de falta de higiene, você também pode acabar sendo contaminado. Então, no caso, né, da sífilis, é uma infecção causada por uma bactéria, que é o treponema pálido, né, as formas de contágio, transmissão sexual ou transmissão vertical. O que é essa transmissão vertical? É quando é passada da mãe para o filho durante a gestação, ou seja, uma mulher grávida que esteja com sífilis, se ela não estiver fazendo tratamento, se ela estiver na fase aguda da infecção, ela vai transmitir essa bactéria para o feto, tá? Então, aqui são exemplos, né, pessoal, de sintomas, de manifestações clínicas da sífilis. Então, tem sífilis primária, onde você tem essas ulcerações aqui genitais indolores, tá? Sífilis secundária, você já pode ter essas ulcerações, feridas na pele e mucosas, tá? Tem pessoas que podem ficar com a sífilis no estágio latente, ou seja, sintomático. Tem também sífilis terciária, né, com lesões cutâneas, ósseas, e aí é um estágio bem mais grave, tá, em que a pessoa pode ser levada ao óbito, ou seja, à morte. Então, aqui só lembrando, né, que a sífilis adquirida, né, ou sífilis recente, então a pessoa pode ficar aí com a bactéria por um período de incubação de 21 a 30 dias, que é a sífilis primária, e pode não manifestar sintomas, tá? E aí, de 30 a 40 dias, se você fizer o teste, já vai dar a sorologia positiva, ou seja, é o exame de VDRL, tá? Que você faz. Então, se você tiver desconfiado ou com alguma ulceração nas regiões genitais, né? Você pode fazer o teste. E aí, se tiver no período de incubação da bactéria de 30 a 40 dias, já vai dar positivo, tá? Então, aqui mostrando sífilis secundária, que já é um estágio, né, digamos assim, mais avançado da doença. E a sífilis congênita, né, pessoal, que é transmitida da mãe para o feto, é o que a gente fala de transmissão vertical, ela pode promover, né, má formação do feto, aborto espontâneo, parto prematuro, surdez, cegueira, né, no recém-nascido, deficiência intelectual ou até mesmo morte ao nascimento. O cancro mole, né, que também provoca essas ulcerações, né, essas feridas na região genital, é causada por uma bactéria gram-negativa, chamada de Haemophilus ducreyi, e tem um período aí de incubação de 2 a 5 dias, então, após 5 dias, você já pode ter manifestação, né, dos sintomas. Tem a donovanose, que também é uma infecção bacteriana causada pela Klebsiella granulomatis. A forma de contágio é por transmissão sexual e também vai causar essas feridas. Aqui tem até uma ferida já com secreção purulenta, tá? Então, essas feridas também na região genital. Linfogranuloma venéreo vai
O principal sintoma são esses inchaços, né, de gânglios linfáticos ou nódulos linfáticos. Gente, é como se fosse uma nascida ou íngua, ou a gente também pode chamar de furúnculo, tá? Então, às vezes, acontece quando você está com algum processo infeccioso de surgirem essas nascidas. Essas nascidas, elas podem surgir na região da nuca, na região das axilas ou então na região da virilha, né? Então, no caso de uma infecção genital, dos órgãos genitais, é comum essa nascida surgir aqui, né, ter o aumento desse gânglio, o inchaço dele na região da ferida. Então, isso pode ser um sinal, né, de linfogranuloma venéreo causado pela clamídia trachomatis. Transmissão aqui, gente, ó, também sexual, tá? No caso do herpes genital, aqui já é uma infecção viral, tá, pessoal? Que aí podem surgir aqui essas bolhas, ó, na região genital, tá? Tanto masculina quanto feminina. Tem um período aí de incubação de 1 a 26 dias. E o agente etiológico, né, é o HVS, tem dois subtipos, né? Tem o subtipo 1 e o subtipo 2, ou seja, uma infecção viral, como eu falei, tá, gente? Então, no caso do herpes genital, essa infecção aqui, ela é tratável, você não fica curada, ou seja, você vai tratar esses sintomas, essas bolhas, essas feridas desaparecem, mas o vírus, como é causado por vírus, ele vai permanecer no seu organismo. Caso você tenha alguma situação de estresse ou alguma situação em que sua resistência imunológica possa reduzir, aí essas bolhas, essas feridas, elas voltam a aparecer. Aí, novamente, o indivíduo vai fazer o tratamento, né, com as medicações corretas, e aí os sintomas voltam a desaparecer, mas o vírus, ele vai permanecer no seu organismo. A gonorreia é uma infecção bacteriana causada pela Neisseria gonorreia, tá? E geralmente o período de incubação aí é de 2 a 10 dias, mais em 24 horas, tá? Por exemplo, os homens, eles já podem ter essa secreção aqui purulenta sendo eliminada através do canal da uretra. Isso não é normal em homens, tá? Mulheres têm corrimento, isso é normal, desde que esse corrimento não tenha cheiro, ou seja, não tenha odor e não tenha coloração. Geralmente ele é incolor. Agora, se ele passa a ser esbranquiçado ou amarelado e em grande quantidade, como mostra aqui na figura, gente, isso é indício de alguma infecção. Pode ser causada pode ser gonorreia, pode ser clamídia, tá? E até mesmo candidíase, que é uma infecção por fungo, também pode gerar essa produção excessiva, né, desse corrimento, geralmente também associado à coceira na região genital. E os homens, eles vão sentir muito desconforto e dor no momento em que eles forem urinar, tá? Então, infecção por espécies de clamídia, né, também podem causar essas, esses sintomas aqui, digamos assim, né, que é a infecção lá da região do colo uterino, tá? Então, nos homens, essas manifestações clínicas estão associadas à uretrite, que é a infecção da uretra, com a eliminação da secreção que eu mostrei, tá? E no caso das mulheres, é esse muco cervical, né, que passa a ser aumentado devido a uma infecção da região do colo uterino. O HPV, né, pessoal, é uma outra infecção viral, tá bom? O agente causador é o papilomavírus humano, a forma de contágio por transmissão sexual ou vertical, ou seja, durante o parto. Então, caso a mãe esteja contaminada com HPV e ela tenha um parto natural ou vaginal, no momento em que a criança passar pelo canal vaginal, pode haver a contaminação. Aqui, pessoal, no caso do HPV, também você pode adquirir se você usar a toalha, né? Compartilhar a toalha com uma pessoa que porventura esteja com essas verrugas aqui na região genital, que é a fase, né, de contaminação. Então, se você, por exemplo, usar uma roupa íntima de uma pessoa que esteja com essas verrugas, você pode se contaminar, ou então toalhas, por exemplo. Isso, né, gente, a gente não deve fazer isso, então, assim, são condições de contato menos comum,
tá? De contágio menos comum. O mais comum realmente é por transmissão sexual. E aqui o problema do HPV é que geralmente os homens, eles não têm essas manifestações clínicas, eles são assintomáticos. Então, se eles não tiverem o cuidado, né, pessoal, de ter relações sexuais usando o preservativo, eles vão estar transmitindo o HPV. Tá? Então, os principais sintomas são essas verrugas, né, não dolorosas na região genital, irritação ou coceira, tá? E no caso aqui, para as mulheres, ele está alguns subtipos, né, do HPV, porque existem vários tipos diferentes, né, de vírus que causam o HPV, que causam esse tipo de infecção, né, que é o condiloma acuminado. Então, ele está associado, alguns subtipos estão associados ao câncer de colo do útero, tá? Por isso que é importante ter o cuidado de que caso surjam, né, essas verrugas na região genital, você procure atendimento médico, porque tem tratamento, tá, pessoal? Inclusive, né, tem vacina para o HPV. Então, meninas entre 9 e 14 anos, né, devem tomar a vacina, e meninos também, tá? Entre 11 a 14 anos devem tomar a vacina para evitar contaminação e transmissão, né, pessoal? E aí tem também as hepatites virais, né? A principal delas aqui é a ser transmitida por contato sexual ou também por transfusão de sangue é a chamada hepatite B, porque tem hepatite A, B, C, D, E, F, G. Tem vários subtipos de vírus que causam hepatite. As mais comuns, hepatite A, hepatite B e hepatite C. E a que geralmente pode também ser transmitida por contato sexual é hepatite B, tá? Então, por transmissão sexual, ou da mãe para o feto, compartilhamento de material perfuro-cortante, objetos pessoais, transfusão de sangue infectado são formas de contágio, né, da hepatite B. Então, cansaço e tontura, náuseas e febre, vômitos, dor abdominal, são sinais e sintomas, e o mais clássico de todos são a pele e os olhos amarelados, que é o que a gente chama de icterícia, tá? E aí a gente fala do HIV AIDS, né, pessoal, que é causado pelo vírus da imunodeficiência humana. Então, a forma de contágio, né, transmissão sexual, da mãe para o feto durante a gestação, compartilhamento de material perfuro-cortantes, tá, no caso aí, o pessoal que faz o compartilhamento de seringas, né, durante o uso de certas drogas, então é uma via de contaminação, ou transfusão de sangue infectado. Então, por exemplo, na década de 80, muitas pessoas acabaram se contaminando com HIV porque precisaram receber transfusões de sangue. E aí, antigamente, o sangue que era doado nos hemocentros, ele não era testado como é hoje, né, atualmente. Então, hoje é mais difícil você receber um sangue contaminado, ou com HIV, ou com hepatite, ou com outro tipo, né, de bactéria ou vírus. Porque o sangue, ele é altamente testado no momento em que você vai até um hemocentro e faz a doação de sangue. Mas na década de 80, né, aí há 30 anos atrás, não acontecia, 30, 40, né, anos atrás, não era assim. Então, muita gente acabou se contaminando dessa forma. Então, tem pessoas que são assintomáticas, então, pessoal, tem uma diferença, né? Tem pessoas que têm o vírus, e, portanto, são HIV positivas ou soropositivas, mas elas não têm AIDS, porque elas podem ser que assintomáticas, elas podem passar anos com o vírus, tá? Então, elas são soropositivas, elas transmitem o vírus, mas elas não têm manifestações clínicas. Agora, quando elas passam a ter sintomas, né, frequentes, como febre, diarreia, suores noturnos, emagrecimento e outras infecções, aí a gente fala que esse indivíduo está com AIDS, ou seja, síndrome da imunodeficiência adquirida. Ele já manifesta sintomas, tá? Mas hoje em dia, né, com o tratamento ele já evoluiu bastante. Então, a maioria das pessoas que têm o HIV, eles conseguem controlar a carga viral. Então, muita gente tem o vírus, mas ele está uma carga viral muito baixa, quase, geralmente indetectável, tá? Então, essas pessoas não transmitem, mas elas têm o vírus, tá? Então, tem que fazer
tem que ter os cuidados, então só pode fazer sexo, ou seja, ter contato sexual com o uso de preservativo, tá? E aí eu acabei aqui explicando para vocês, né, gente, essa diferença entre HIV e AIDS. Então, o vírus causador da AIDS que ataca o sistema imunológico sem presença de sinais e sintomas da doença. Aí o indivíduo, ele é HIV positivo, ou seja, ele é soro positivo. A AIDS é o estágio mais avançado da doença, onde o portador apresenta sinais e sintomas, certo? Então, ter o HIV não é a mesma coisa que ter AIDS. Há muitos soropositivos que vivem anos sem apresentar sintomas e sem desenvolver a doença. Atualmente, graças ao tratamento, né, precoce que é feito logo no momento em que a pessoa tem o diagnóstico, ele já começa a fazer esse tratamento, então ele tem uma qualidade, os indivíduos contaminados hoje com HIV, eles têm uma qualidade de vida muito melhor e uma sobrevida, ou seja, aí por volta da década de 80, quando você tinha o diagnóstico, né, de HIV, aquilo era praticamente uma sentença de morte. Hoje em dia não é mais assim, tá? Porque já tem tratamento. Lembrando, pessoal, não tem cura, tem somente tratamento. Então, como que podemos prevenir as ISTs, ou seja, evitar que você possa adquirir uma IST, né? Então, a principal forma de prevenção, gente, é o uso do preservativo, seja ele feminino, seja ele masculino, tá? Então, vamos ter consciência de que todo e qualquer contato sexual tem que ser de forma segura, certo, pessoal? Então, pronto, fica aí a nossa aulinha.